Fala, pessoas! Tudo bom com vocês? Vocês estão bom? Tudo certinho? Você não sabe quem eu sou o Cego, eu jogo umas coisas aí. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, deixa o like, se inscreve no canal. E se você quiser, depois você vem aqui pra Roxinha interagir com a gente, pô, eu prometo, a gente é legal. Não sabe como interagir? É fácil, o comando é exclamação Oi. Ele vai te dar todas as interações do chat. Temos também aqui o comando exclamação redes e exclamação Discord. O rede, obviamente, você sabe, são as redes sociais e o Discord, vazilinho cremoso velho. E deixa eu te lembrar que se tiver vídeo novo no YouTube ou se tiver live na Roxinha, eu aviso lá no Discord e se eu lembrar, eu aviso no Twitter. Nós temos aqui vários comandos de voz e como você faz? Você assiste a live, ganha os pontinhos do canal, que são os remedinhos, e aí você pode usar esses remédios para mandar alguma mensagem legal pra gente, beleza? Lembrando aí também, temos a Rifinha na Menju, se você quiser participar, R$ 10 cada numerinho, tem ali o bannerzinho, é só clicar e aí você vai poder ler e participar, tá bom? Se você não pode aí, de repente, porra, não dá para eu comprar cego, mas se você quiser compartilhar aí, né, com os amiguinhos e tal, e mostrar aí para quem puder participar, esteja à vontade. A gente agradece também do mesmo jeito. Ok, ok, ok? Então vamos continuar aqui falando de animes e a gente vai falar de Speed Racer. Deixa eu só falar, Redianos. Tenta aí digitar a exclamação Cine para ver se deu certo o negócio aí. Se deu, já fico feliz. Tá por aí, já voltemos? Já voltemos. Já voltemos. Então, quem puder aí digitar exclamação Cine no chat, eu acho que vai dar certo. Se não der, eu vejo depois, porque eu tô com preguiça, tá? É isso. Nós vamos falar de Speed Racer. Speed Também Racer conhecido ganhou. como Mac Go Go Go. Que na verdade não é Go de ir, é Go de número 5, né? É um trocadilho com ir e 5. É Mahagogo o nome. Eu acho que eu só não acertei aí o username ali, mas tá suave. O que você lembra? Conta pra mim, Dé. Enquanto isso, eu tento acertar o comando aqui. Cara, como eu te falei, eu não lembro muito, né? Mas eu lembro que ele tinha treta com o Corredor X, não era isso? O Racer X, Não que era era um muito uma corredor. treta, né? Mas era quase. Você lembra do Corredor X, certo? Mas você lembra de mais alguma coisa, não? Ah, o carro era super absurdo, né? Ele tinha umas engenhocas, Sim. umas paradas assim. Tá, então vamos lá. Ahn, O personagem principal é o Speed, né? Eu não lembro o nome dele em japonês é Go. O carro dele tem o número 5 que é Go. Então é Mac Go, né? O nome do carro dele. Né? Era uma rivalidade. Basicamente, ele não era contra. Mas o que acontece? O Speed ele nunca pôde treinar no carro do pai dele, porque até então o irmão dele, que era o Rex Racer, ele treinou muito tempo no carro e depois ele abandonou a família. Então o pai dele não queria que o Speed ele se envolvesse nesse mundo todo de corridas. Só que ele trabalhava de mecânico também, junto com o pai dele. E aí o pai dele desenvolve o Mac 5, né? E aí, Certo. para as corridas, né? Que eram corridas bem disputadas, né? Eram tipo umas corridas de Gran Turismo
mas muito disputada. Então ele acaba fazendo algumas engenhocas, tipo serras que saíam da frente do carro, o carro podia entrar debaixo d'água e virar um mini submarino, ele tinha uns macacos hidráulicos embaixo dele que faziam ele pular. Então era tudo um. Ó, aqui tem a foto, inclusive, do brinquedo mostrando tudo. Para ganhar essas corridas, porque as corridas eram bem Destruction Derby assim da vida. Né? E ele acaba provando para o pai dele que ele pode pilotar. Cada semana tinha uma história que ela era dividida em uma ou duas partes de algum circuito de corrida, tipo corrida maluca, e sempre tinha algum vilão querendo sabotar a corrida por algum motivo, para ganhar dinheiro, ou para atacar o imperador, o califa do lugar lá que estava fazendo o host da corrida e tal. E aí, do nada, aparece o tal do Corredor X, que começa a ter uma disputa com o Speed. E para quem pega o primeiro, os dois extremamente hábeis. E no começo você pensa, tá, o Corredor X, ele quer ferrar o Speed Racer para ganhar. Só que aí durante o seriado ele começa a ajudar o Speed Racer. E aí depois ele revela que ele trabalha para a inteligência japonesa, tentando prender os vilões. E aí acaba que no final ele revela pro Speed que ele é o irmão dele, o Rex Racer. Por isso Olha só. que agora você vê o trocadilho. O nome dele é Rex Racer. E ele se chama Racer X. Aham. Então, assim, tem esse trocadilho que ninguém se toca desde o começo. E aí ele acaba comentando que ele é o irmão que estava muito tempo perdido, desaparecido. Né? O Redianos falou que a Twitch bugou, mas que o comando deu certo. Na verdade, eu tinha feito o comando errado. Se você puder testar de novo, Redianos, eu agradeço, tá? Mas Tá qual sem timer. comando? Exclamação Cine no chat. E aí a Popote, aí sim, ó. Agora ela tá respondendo pra pessoa que dá o cine. Aí, ó. É Ah, isso. show de bola, Viu? olha só. É rapidinho fazer o comando aí, é suave. Eu só não lembrava, eu coloquei arroba, mas não era arroba, era cifra. Mas enfim, depois eu preciso fazer um time out disso pra pô, não ficar spamando, mas quem sabe faz ao vivo. Tem que fazer, né, pô? Mas assim, e era muito legal. Então, o Speed Racer tem muitos episódios. É um anime muito velho, é um mangá muito velho também. E ele meio que misturava assim, tá ligado? Sabe aquela realidade paralela onde e se o Indiana Jones tivesse um carro de corrida? Pra mim lembra um pouco um Inspetor Bugiganga ou algo que o vale, Sim. entendeu? É que, no caso, o que que acontece? O Speed Racer ele se envolvia também nesses bagulho de busca de artefato. Dentro de caverna. Tinha corrida que era. Tinha uma corrida lá que era dentro de uma caverna, entendeu? Tem o grande famoso episódio do carro mamute. Mano, o carro mamute literalmente. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Era um caminhão absurdo que atropelava todo mundo na corrida, irmão. Olha isso aqui. Olha o tamanho disso aqui, irmão. Carro Era um mamute. trem. Era um trem. E olha o tamanho. Eu não sei se vai mostrar aqui a foto, mas olha o tamanho do carro mamute em comparação aos outros carros na corrida. E basicamente esse episódio da corrida era um circuito meio que ovalado e todo mundo tinha que fugir do carro mamute. O último que restasse ganhava a corrida. O Redianos amava ver Speed Racer, acho que passava no SBT, não lembro qual canal passava. Eu acho que passou no SBT também, não vou saber te dizer ao certo, né? Mas Speed Racer era muito bom, cara. Era muito bom. Entendeu? Um que passava, e aí eu acho que provavelmente o André deve ter visto, mas se ele não viu, o Não Redianos conte deve ter visto. comigo. Cara, passou no SBT no sábado animado, irmão. Dragon Ball passou no SBT, inclusive, que a gente já comentou sobre. Mas As Aventuras
De Tintim. Aí eu assisti. Não, Só que as não é anime. aventuras de Tintim. Inclusive, eu peguei o jogo novo do Tintim, hein? Então, pra jogar em live. É... As aventuras de Fly, pô. Tintim passava na Cultura, que era muito bom, inclusive. RG, muito bom. Você não chegou a ver, né? As aventuras de Fly? Não. Pô, Fly, 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 que era a paz que o inimigo destrói. Um pouco de mago e muito de herói. Nunca. Não, 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 não. Não, cara. Eu falei pra você, Caramba! mangá e anime é uma coisa que é fraquíssimo no meu repertório. Tá, eu vou te falar. Dragon Quest, que é o nome original das aventuras de Fly. Ó, o Rediano falou que Tintin era bom demais. Tintim era sensacional, cara. Sim. E é belga, se eu não me engano, né, o Tintin? O Hergé, se eu não me engano, é belga. Eu acho que é belga. É. Mas era muito bom. O Tintin, ele era o Indiana Jones sem ser o Indiana Jones, né? Se você for pensar bem. Né? É, que ele não ele era mais detetive, né, cara, do que Sim. arqueólogo. Então, não, na verdade ele não era arqueólogo, ele era repórter, né? Isso, ele era Mas repórter, ele mas se ele metia era nos bagulho de acabava arqueólogo, entrando né? e investigativo, né? A lembrança que eu tenho maior do Tintin, embora tivesse aquelas Sim. paradas todas, ele lá com o velho capitão da Barba Preta, É, o capitão era Haddock. mais a. E tinham lá os dois irmãos, o Dupont e É, o o Dupont, Dupont e o Dupont. que eram Exato. do serviço secreto, se eu não me engano, Isso, da Interpol. da Interpol e tal. Era mais a questão Isso. dele ser um repórter investigativo. Sim, sim, sim. Mas ele acabava dando uma ele e o Milu, né? Deixa eu só É, colocar aqui pro pessoal ver. Eu sei que não é anime, gente. Mas vamos fazer a menção uma menção honrosa honrosa. a Tintin. Aqui, ó. Tintin. Inclusive teve os filmes do Tintin também, que são Que eu bons. não vi. Era belga mesmo, ó, confirmado. O Hergé, se eu não me engano, é belga. Então, os filmes do Tintin tem um de animação, tem um que não é de animação. Eu preciso pegar pra. Eu acho que é isso. O Tintin é o de animação. Mas eu preciso pegar esse filme falando nisso. Depois me lembrem aí pra eu colocar no catálogo. Mas Tintin era muito bom, todas as animações de Tintin. Tintin era, vamos colocar assim, era um Johnny Quest mais bem feito, É, talvez. aí eu acho que tem mais a ver. Eu pensei nisso, eu É, fiz esse link agora também. um Johnny Quest mais bem feito. Não que Johnny Quest fosse ruim, Não, mas mas Tintin era mais rico, cara. sim, sim. Mas voltando a falar de Dragon Quest, o que acontece? As Aventuras de Fly, como foi traduzido pra cá, ainda foi traduzido errado, porque o nome original é Dragon Quest Dino Daiboken, que quer dizer Dragon Quest, obviamente, a busca do dragão. Dino Daiboken é tipo a grande aventura de Dai, que é o nome dele que foi traduzido como Fly. Ele é baseado num jogo de videogame chamado Dragon Quest, ó, que tem todo o seu character design feito pelo Akira Toriyama, que é o criador de Dragon Ball. Ó, que da hora. O As anime similaridades são notórias, são né? notórias. O anime não é Sabe? feito pelo Akira Toriyama, obviamente, ele só foi o character design. Na verdade, o Akira Toriyama ele é o character design de todos os 9 ou 10 Dragon Quests que tem até hoje. Mas assim, ele colabora bastante, né? Só que o anime conta a história do Dai, que ele é descendente de um clã de dragões, e aí é bem, bem, bem similar ao RPG de videogame, né? Eu faz muito tempo que eu assisti, vocês vão me perdoar, eu não lembro. Justo. Hum, Bem, cara, é, eu sou o último que pode jogar, atacar a pedra, então. é, mas ele é muito bom, é muito bom. Agora eu queria perguntar para você o seguinte, para puxar o gancho, né? O que que você acha? Eu não sei se você já chegou a ver um anime chamado Sword Art Online. Sword Art Online. É, No? tá. Eu vou te descrever mais ou menos o que é, certo? Deixa eu até colocar a fotinho aqui para todo mundo ver. Basicamente é o quê? É um futuro próximo, ok? Aonde as pessoas jogam MMOs. Sword Art Online também é uma light novel, então
Ele começou como livros no Japão. E aí depois saiu-se um mangá, se eu não me engano. E aí o anime. Mas basicamente conta a história do Kirito e da Azuna, que são esses dois aí. Que eles são jogadores de MMO. Então esses personagens que você tá vendo aí são os avatares dentro do jogo. Né? Certo. E num futuro não muito distante, as pessoas elas jogam esses joginhos com óculos de realidade virtual. Mas ele é um óculos um pouco mais tecnológico do que a gente tem hoje em dia. Você deita na cama, você conecta e assim, enquanto você não deslogar do jogo lá, você não acorda. Você basicamente entra num coma e joga. Certo? Dá uma merda enorme. E todo mundo que está logado no servidor naquele momento da merda simplesmente não consegue mais deslogar. E eles passam anos dentro desse jogo. 1 ano, 2 anos, alguma coisa do gênero. E aí conta-se a história deles dentro do jogo. Deles passando de nível, deles tentando descobrir um jeito de sair do jogo e vivendo lá e construindo as casas e tal. Que eu posso traçar um paralelo bem de orelha assim com o que acontece hoje em dia das pessoas preferirem viver mais no virtual do que no real, né? Total. O que você tem a dizer? Você achou a premissa interessante, não? Cara, não tá diferente do que nós estamos vivendo, não está diferente do que nós vamos viver e não está Uhum. diferente, inclusive, de umas bizarrices que eu acompanhei, como capacete de realidade virtual, que se você morrer, você morre também, que estão querendo desenvolver, umas coisas assim que só pra gente realmente insana. Então Uhum. tem No, total no, a ver com a realidade, né? no caso deste anime, no caso dessa história do Sword Art Online, é basicamente isso. Se você tirar o VR sem se deslogar do jogo, dá dano cerebral, entendeu? É, o que é uma E, é. imbecilidade, né? Mas, Então, mas é que não era pra ser assim, né? Na história, né? claro. Não era pra ser assim, é por causa da merda que dá, e aí, tipo, é aquilo. Conforme vai passando a história do jogo, aí você vai descobrindo que foi uma sabotagem, o porquê da sabotagem, entendeu? E o Sword Art Online ele tem várias continuações, né? Que aí vai mudando os servidores, e aí tanto o Kirito quanto a Azuna eles passam meio que a trabalhar para o governo, no que tange esse negócio de realidades virtuais, né? E aí temos. Eu achei muito legal. Tem gente que não gosta de Sword Art Online. A partir da segunda temporada eu acho que fica meio maçante, porque meio que se repete a história de estamos presos no servidor e papapá. Mas enfim, o fato é que a primeira temporada foi bem marcante, né? Os primeiros livros também são bem interessantes. E todo mundo acha que Sword Art Online é o pioneiro disso, quando na verdade eu só citei Sword Art Online para eu poder falar de Dot Hack. Dot Hack, ele foi um jogo para PlayStation 2, certo? Com essa capinha bonitinha aqui, que você é, pegava esse personagem principal aqui, né? Ele era o personagem principal, mais ou menos o mesmo esquema. Você tava preso dentro, deu uma merda muito grande no servidor e você fica preso dentro do jogo. O interessante desse jogo na época é que ele simulava um MMO, mesmo ele sendo offline. Então você se conectava no servidor, você tinha os seus amigos que você conversava via mensagem e tal, mas era tudo do jogo, na verdade você não estava online. A parte interessante, eu só estou falando do jogo em si para poder contextualizar a história do anime, é que a parte interessante desse jogo é que ele tinha três continuações, né? O Dot Hack, aí depois vinha o Mutation, que é essa que tá a capinha ali, são essas quatro capas aqui, eu acho. É isso aqui. Isso. É o Infection, Mutation, o Outbreak e o Quarantine. O interessante desse jogo é que ele usou um sistema que eu gostaria de ver muito em jogos de RPG hoje em dia, que são continuação. Ele puxava o load do jogo anterior para te dar todos os itens e níveis que você chegou a terminar no jogo anterior.
Certo. Então, os 4 jogos é como se fosse um gigantesco jogo com uma gigantesca história, sendo que na verdade eram 4 jogos, mas eram interligados e você só ia descobrir toda a merda do final no último jogo. E aí você teve o anime, obviamente. Olha a mensagem! Atenção, chat. Deixa eu Pausa colocar para aqui um enquanto a comunicado Popote fala. importante. Problemas com calvície? Fale com Hazar. Se não resolver, pelo menos você verá que nem é tão calvo assim. Então, você teve os animes de Dot Hack, eles eram um pouquinho mais infantilizados, como você pode ver nas imagens. Mas basicamente tem essa premissa do cara que ele. Isso aqui chama Isekai, né? Que é basicamente um estilo de anime onde você sai do mundo real e você acaba ou aparecendo em outro mundo ou preso em outro mundo, seja ele um mundo fantástico, seja ele um mundo virtual, tal. Então, ele trazia a história do jogo pro anime. E quem gosta desse tipo de, aí eu já direcionando mais a quem está assistindo mesmo, se você gosta desse tipo de estilo do Sword Art Online e tal, você assiste Dot Hack. Dá uma chance aí para Dot Hack, porque é bem legal. Agora, tem um que você deve ter visto. Aí Meu Deus, ele eu não, acho, eu ele quero. não fica feliz de apostar, Não, ele fica fazendo double down o tempo todo só exato. pra falar que eu não vi e fica triste. É isso, Nós cara. somos as Guerreiras Mágicas. Porra, se você não viu Guerreiras Mágicas de Rei Arf, aí Então, fudeu. então fudeu, cara. Você não viu Guerreiras Mágicas de Rei Arf? Não. Mano, passava na televisão isso aqui. Eu lembrei deles agora, delas, né, no caso agora. Por quê? Porque é nesse mesmo estilo, é mais direcionado ao público meninesco, né? Não é muito direcionado aos rapazes. Mas basicamente é isso. São 3 amigas que elas acabam viajando para um mundo mágico de dragões e mechas e magias. Cada uma passa a dominar um estilo de magia. Então a vermelhinha é de fogo, a verde é de vento e a azulzinha ali é de gelo barra água, né? Edianos falando aqui, ó. Primeiro sucesso da Clamp tem os mangás. Eu tenho os mangás também, pô. Era muito legal, era muito legal. Por mais que ele fosse direcionado às meninas, tipo Sailor Moon, que a gente já falou de Sailor Moon, né? Sim. Então, é no mesmo naipe de Sailor Moon, entendeu? Eu acho que da outra vez falou muito pouco, se você Hum, quiser falar mais, no caso do Evangelion, que aí é um que eu assisti e uhum. que realmente deixa várias pontas soltas. Nós chegamos a conversar, inclusive, sobre a falta de capacidade de compreender Sim. o bagulho, né? Então, assim, se você quiser passar o seu conhecimento do que você entendeu depois de assistir repetidas vezes, eu acho que seria uma coisa bacana. Vê ali, o Mas no caso Rediano está dessas falando séries que ali eu com você, sinto, acho. Guerreiras Mágicas, Sakura Card Captor, Sailor Moon, desenho de menina que todo garoto assistia. Putz, cara, e o pior é que eu não vi, velho. Sakura Card Captor eu tenho um mangá aqui, porra. Tinha. Acho que não tenho mais, eu Eu vendi os acho mangás. minha enteada, eu acho que assistia muito Sakura Card Captors. Uhum. A sua enteada assistia Rama Meio, por minha causa. A Então, Júlia assistiu Rama Meio porque eu mostrei pra ela. Aí, ó, tá vendo? pois é, Aqui tem cara. informação. Eu acho que aqui no Brasil não se gerou muito esta cultura de desenho de menina. O desenho era para todo mundo. Lá no Japão que você tem muito essa diferenciação, né? Você tem os animes que eles são shonen, que literalmente é garoto, e shoujo, que é literalmente garota, né? Esses que o Redianos falou aí, eles são todos animes shoujo, né? São direcionados para as meninas. Mas aqui no Brasil a gente não teve isso.
Todo mundo assistia Sailor Moon e é isso. Eu passava depois de Cavaleiros do Zodíaco, então eu te punirei em nome da lua. Tá ligado? É isso. Realmente eu não tive essa pegada, Uhum. cara. Mas não por se tratar de desenho de menina. Por exemplo, traçando um paralelo que não era de anime, você Aham. tinha o He-Man e depois de um tempo você teve She-Ra, que era notoriamente direcionado para o Sim. público meninesco, como você diz. E eu assistia Eu She-Ra assistia também. She-Ra tranquila. Três Espiões Demais, que era Pois as três é. menininhas espiãs. Eu assistia Kim Possible. Mano, eu assisti tudo isso que era pra menina. Então, assim, Cavalo de Fogo, Cavalo de Fogo. Jen, Sim. entendeu? Tipo, eu assistia essas paradas também sem o menor problema. Uhum. E sem nenhuma vergonha, inclusive, de consumir esse conteúdo também. É que realmente Sim. no caso dos animes, cara, foi uma coisa que não Você teve entrou pouco tanto comigo. contato, né? Entendeu? Meu contato com anime foi muito pouco e muito direcionado ao que eu realmente gostava, que foi o caso do Zillion, foi o caso do Uhum. Macross, né? Um pouco do Yamato, que eu peguei mais por conta do meu irmão, que é Sim. mais velho que eu, então ele assistia, então eu tinha essa questão, né? Uhum. Tá, então agora vamos aprofundar um pouquinho rapidamente no Evangelion. Me diz aí o que que você entendeu e depois eu falo o que eu achei. Ah, cara, no caso do Evangelion tinha aquela invasão intermitente dos anjos, né? Eu não, eu não consegui compreender muito o link que quiseram estabelecer de Deus emputecido com a humanidade. Não entendi de onde surgiram os Evas, até porque eram criaturas biomecânicas, né? Uhum. Em parte com talvez um pouco até pelo fato de serem biológicas em alguma extensão, de terem a sua vontade própria e tudo mais. Uhum. É, Teve aquela bagunça de uma das pilotos que no final das contas era clone da mãe do rapazinho, Sim. né? Ó, o Tesseract aí, tudo bom, Tesseract? Como é que você tá, bonitão? Cablau! Deixa É pra lá. nóis! Hum. Vai falando, vai Então acho. falando. Não, então é isso, cara. É mais fácil compreender as posturas das personagens, tanto a comandante Breaca, que estava sempre se Uhum. entupindo de cerveja, a menininha da roupinha vermelha, cabelo, não sei se aquilo deveria ser ruivo ou castanho, É ruiva, que tinha um ruiva. problema de autoestima absurdo e queria ser a mais mega ultra foda de todos, mas no final das contas ela tinha um problema de autoestima seríssimo e o seu problema de se relacionar com pessoas, então ela dava umas porradas no menininho, aí tinha a cena que ela queria dormir com ele para não dormir sozinha, não tinha o Sim. apelo do interesse romântico ou sexual. Era só por estar, era tipo um ursinho de pelúcia, né? Vem cá ser meu Tipo, ursinho de eu não pelúcia. quero me sentir só, porque eu já me sinto isolado. Então, assim, Uhum. essas dinâmicas interpessoais das personagens foi uma coisa que deu para pescar, mas todo o aspecto mítico, metafísico, celestial e tudo mais, inclusive a origem dos Evas, Hum. cara, Olha, não entendi nada. eu vou te dizer assim, eu lembro Lembrando muito. que eu assisti uma vez, É, tipo, então. eu assisti batelada. Sim. Eu acho que eram 4 episódios que tinham no Prime em formato assim de De filme. 1h30 de Uhum, filme, sim. entendeu? Eu assisti o anime, eu tinha, acho que tem o mangá ainda. Eu vou te dizer que não lembro muito, assim, pra falar, nossa, como eu sou foda. Mas basicamente, pelo que eu me lembro, os Evas, eles eram feitos com tecnologia e pedaços de um anjo que tinha caído. Tanto é, se eu não me engano, eu acho que é isso, posso estar falando besteira. Tinha um anjo dentro da base, semi-morto, que eles até descobrem depois, e que foi o primeiro anjo a atacar a Terra, né? No final, eu entendi que os anjos eram alienígenas, mas que a organização dos Evas denominou como anjos. E eu acho que ele traça muito um paralelo ali de você apontar como religião uma coisa que você não conhece.
Entendeu? Então, assim, Partindo desse ponto de vista, dá pra ter uma noçãozinha um pouquinho melhor. uhum. Continue. É você, por exemplo, você não sabe que são alienígenas, você acaba descobrindo que são alienígenas muito tempo depois, e aí você acaba imputando religião naquilo. Tipo, eram os deuses astronautas, eram os deuses viajantes do futuro, saca? Sim. Seriam os anjos deuses ou enviados de Deus, eles estariam putos com a gente? Ou na verdade você só tá fazendo que nem o Círculo de Fogo lá do Del Toro, que tá mandando kaijus pra Terra porque você quer mesmo dominar o planeta? Sabe? Mas eu acho que ele aproveita muito esse ensejo. Nossa, eu falei bonito agora, né? Ensejo. Uau. Eu acho que ele aproveita muito essa temática para te questionar até que ponto a religião ela pode ou não enganar uma pessoa, até que ponto a religião ela pode ou não salvar uma pessoa. E mais do que isso, o ponto de que se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Quer dizer, você tinha os Evas ali, que foram desenvolvidos para proteger a humanidade, mas eles não funcionam sozinhos. E não são também tão fáceis de controlar e são absolutamente imprevisíveis, né? O Sim, comportamento deles é exato. um negócio complicado. Porque você ainda tem aquele negócio do link que tem que fazer da mente humana com o Eva por Que tem que conta. entrar em sincronia. E aí, mas o paralelo que eu traço eu não sou uma pessoa religiosa, mas entendendo o ponto religioso Deus te dá a ferramenta, mas se você não usar, ela não vai funcionar por si própria. Então, se você não mexer a sua bunda para resolver a sua vida, não vai ser orando para o céu que você vai resolver. A ferramenta tá ali. Usa quem quer. E Né? eu acho que a única coisa, uma das poucas coisas da Bíblia que eu lembro, né? Faça por onde te ajudarei, uma coisa assim. É alguma coisa do gênero, né? Mas é aquilo, você não pode ajudar quem não quer ser ajudado, né? Quem não faz nada para dar o start da coisa, né? Para iniciar esse ciclo, você precisa. E Eva mostra isso muito. No fato de que você tem ali os Evas 01, 2 e 3, se eu não me engano. E assim, tá lá. Quem vai usar? Tudo bem. Especificamente, você tinha X pilotos que eram compatíveis com o Eva. Mas, se esses pilotos não quisessem usar, a humanidade ia pra bosta. E aí, então, cabe a você, né? Fazer ou não para resolver a sua vida. Porque no final das contas, se a Essa humanidade. confusão do menininho o tempo todo é um negócio que é até um pouco sacal, assim como ocorre no caso do Ultraman também. Eu acho que ele deve ter algum E aí, eu tipo. faço, não faço, vou, não vou. Eu acho que ele deve ter algum tipo de desordem desassociativa da realidade, porque também o negócio do pai dele é muito. É zoado. É muito presente ali o pai dele fazendo todas as maquinações para só deixar ele mais confuso, né? Sim. Só deixar ele mais confuso. E Eva, o estúdio que fez o Evangelion, eu não vou lembrar o nome agora do estúdio, mas eles fizeram o anime Evangelion com essa proposta de ser uma coisa disruptiva, de ser uma coisa que te desassocia da realidade e te bota para pensar em 300 mil coisas, estejam elas implícitas no anime ou não, estejam elas dentro do anime ou não, porque eu acho que o Eva ele é um anime que, dependendo da pessoa, ele vai te gerar X reações e você vai achar que tem X coisas. E eu vou achar que tem Y coisas, e o Redianos, por exemplo, vai achar que tem Z coisas. Então, quem assiste nunca vai ter um consenso sobre o que é Evangelion. Eu acho que nem os próprios criadores têm esse consenso do que é Evangelion, sabe? Mas é interessantíssimo. Evangelion é um bagulho que, para quem gosta de ficar pensando na morte da bezerra, é absurdo, tá ligado? E aí, de Evangelion, eu já puxo por uma outra contemplação
Que aí eu gostaria de te fazer uma pergunta, Dé. Diga. Polêmico, hein? Polêmica. Pergunta polêmica. Treta, treta, treta. A minha pergunta é: se você estivesse andando no meio da rua e caísse um caderno do céu, do Neida, na sua Agora frente. vamos falar de Death Note. É, Death Note você conhece. Não assisti, mas eu Tá. conheço. Então a minha questão é: cai-se esse caderno na sua frente e está escrito nesse caderno que o nome que você colocar neste caderno vai morrer. Se você não colocar a causa da morte, ele vai morrer de ataque cardíaco. Se você colocar a causa, o horário, ele vai morrer exatamente como você está falando. Mas tem que ser o nome verdadeiro da pessoa e você tem que ter a imagem dessa pessoa em mente. Certo? Essas são as regras. E se você aceitar usar este caderno, sua alma imortal estará condenada a não ir nem para o céu nem para o inferno. Sua alma será destruída quando você morrer. O que Nada você mais justo. faria? Cara, eu não sou o tipo de pessoa Não quero que age hipocrisia dessa. aqui, hein? Não quero hipocrisia. Não, cara, se fosse pra eu tirar a vida de outro ser humano, eu faria isso cara a cara, olhando olho no olho. Eu não usaria artifícios. Eu tenho inclusive um problema muito sério de quem se apoia em qualquer forma de expressão religiosa, seja ela de origem judaico, cristã ou inerente da África, em buscar favorzinho de santo ou entidade para causar o mal de outros. Isso é uma coisa que eu tenho muito forte dentro de mim, Uhum. desde muito cedo. E eu acho que essa é a expressão máxima, a ideia desse anime pra mim, como na época eu falei pra Júlia, que você citou o nome, minha enteada, Uhum. é a expressão máxima da covardice. Você Justo. tem que ser o mais absoluto covarde para fazer uso de uma força superior para cuidar de um problema seu, em vez de assumir o controle da sua própria vida e ou deixar essa porra pra lá, ou enfrentar de forma justa. No entanto, existe essa outra consideração que eu coloco, que a punição que você vai ter mediante tal ato de covardia, eu acabei falando covardice Uhum. de cowardice, né? Sim. Seria em inglês, acabei criando aqui um pequeno anglicismo. Não seria nada mais justo do que você realmente pagar o preço maior por ter tomado uma atitude tão covarde, tão Sim. mesquinha, tão pequena. Então sem hipocrisia alguma. Eu acho que todos temos que nos esforçar em sermos os protagonistas da nossa existência. E pra mim, a ideia desse mangá, desse anime, dessa história é assim, é você deixar uma declaração em letras garrafais para o resto do universo ver que você não passa de uma criatura não superior a uma ameba, entendeu? Aí, o Regiano falou com Eu você tenho, eu, ali, ó. eu tenho uma bronca que eu acho que eu deixei fazer bem, que eu deixei bem explícita nesse tipo de situação. Eu tenho problema Uhum. com toda e qualquer pessoa que se expressa dentro da sua crença, da sua religião, em desejar o mal ao outro, Sim. fazer trabalho, seja o camarada de uma igreja evangélica ou de alguma outra vertente cristã que diga Deus vai te punir, eu espero que você queime no inferno e não sei o que, ou o camarada que vai no terreiro de candomblé ou de umbanda desejando mal de outra pessoa e tudo mais, eu acho isso absolutamente pequeno, eu acho isso tão... Nossa, cara, eu não tenho palavras pra descrever realmente a raiva, o desprezo que eu tenho por esse tipo de atitude. Então acho que essa foi a resposta mais sincera, não hipócrita e Uhum. profunda que eu poderia dar sobre um assunto dessa natureza. Aí o Regianos falou assim, ó, essa é uma decisão bem difícil, porque ultrapassa o limite do que é certo e o que é errado.
matar é errado, mas matar aquele que cometeu um crime terrível seria errado? Olha, aí agora entrou no tipo de assunto que eu gosto. Como vocês podem notar, essa parte de cultura. Eu não vou chamar de cultura inútil no sentido pejorativo, né? Mas essa parte da cultura pop e tudo mais, como pode ser notado, eu tô absolutamente por fora, né? Tem Uhum. 11 anos, 12 anos da minha vida que eu tô muito por fora desse tipo de tema, mesmo dos outros que nós já tratamos. Eu não tenho podido falar com a profundidade que eu acho que os temas merecem. No entanto, dentro desse questionamento que você colocou, Redianos, eu acho, não é nem eu acho, a minha convicção é a seguinte: se você levar isso para um assunto, uma pauta real e estabelecermos uma questão do Estado e do indivíduo, a questão é, a meu ver, na minha forma de enxergar o mundo e pelos meus conceitos e valores, eu acredito que o Estado não tenha o direito de matar quando se refere, por exemplo, a uma pena de morte. Uma troca de tiros entre policiais e bandidos, por assim dizer, pode haver a perda de vidas e preferencialmente sendo de um bandido, e eu realmente caguei para ele. No que se refere ao indivíduo, aí o papo é outro, porque você está mexendo realmente com os sentimentos. Então eu não respondo por mim a partir do momento que, por exemplo, uma atrocidade seja cometida contra um filho meu ou uma pessoa que me seja muito querida, né? Porque aí existe toda a questão do apelo emocional e da dissociação que se cria entre o racional e o emotivo. E na minha forma de ser, não. Você matar alguém que cometeu um crime horrível, principalmente se tiver sido com relação a você, embora o cristianismo, né, que eu acho que é a fundamentação independente de quem crê ou não crê, o nosso mundo ocidental ele é basicamente cristão, ele tem um apelo muito forte do cristianismo, né, Uhum. desde a Europa até as Américas, e independente da vertente do cristianismo, né, seja católico ou não. Nós temos essa coisa de praticar o bem e tudo mais, e dar outra cara, e quem tem que tomar a decisão final é Deus, se a alma vai para o céu, se vai para o inferno, não sei o quê. Se fizer alguma coisa para mim e eu tiver num momento de raiva, não, eu não acho errado. Tipo, um homem entra na minha casa, eu tô com a minha família, ele tem intenções hostis além do roubo. Se eu tiver a chance, esse cara tá fudido, velho. Justo. Ó, Entendeu? É faca no dente, é dedo no olho até furar o globo ocular do cara e ferrar com ele inteiro. É fazer atrocidade mesmo. Vou livrar as pessoas que eu amo de um perigo real e uhum. imediato que tá aqui na minha Iminente, frente. né? Eminente. Mas você virar o vigilante, por exemplo, o Punisher, eu acho muito legal pra assistir o Punisher, mas não, eu não tenho convicção no que ele faz. Sim. Aí ele falou Entendeu? Eu aqui, acho ó. legal pra caramba, mas Esse não tema sei. é mega delicado, principalmente quando se trata de algum crime que envolve você emocionalmente. É, Exato, então, exato. porque a premissa do Death Note, já que você não viu, eu vou te falar mais ou menos, né? Eu sei que tem esse bicho aí que no filme quem fez o papel foi o William Defoe, pelo menos Isso a voz. aqui, vamos desconsiderar esse da Netflix. Vamos Não, desconsiderar eu o nem Death Note assisti, da eu tô Netflix, falando né? É do muito que eu ruim. vi, né? Sim, Anúncio e sim. tal. Então, mas Mas eu lembro que tinha esse bicho aí que deve ser um Akuma, né? Deve não, ser um ele é demônio. um Shinigami, Deus da Morte. O- Ah, então ok, ok. Ele é Então o Shinigami. ele já foi pra outro patamar. Ele não era um Hellis demônio. Não, Ok, ele é o dono do caderno. certo. E aí, tipo, ele tá, vamos colocar assim, o nome dele é Ryuko e ele tá entediado com os outros deuses da morte. E aí ele chega e fala assim: "Ah, mano, faz tempo que eu não apronto nada, eu vou catar aqui meu caderno, eu vou largar lá e vou ver quem pega e vou ver o que acontece". E aí o Raito, que é esse maluco aqui que está com o caderno na mão, ele acha esse caderno, a princípio ele não acredita, mas ele escreve lá o nome de uma pessoa e fala: ah, beleza, foda-se. Se for verdade, caguei. Vou. Caguei pra minha alma. Vou fazer. Só que a premissa não é que ele faz isso. Na verdade, ele não começa fazendo isso com qualquer um. Entendeu? Quando ele pega o caderno, o que, que ele faz? Ele vai pesquisar, tanto na televisão quanto na internet, nomes de criminosos convictos que, entre aspas, vamos colocar assim, estão no corredor da morte. Ou estão
para serem condenados à morte. E aí ele passa todos eles de Vasco, de uma vez só. Entendeu? Então, assim, ele pega os caras que nominalmente foram condenados com provas e o cara admitiu mesmo. Fui lá e violei. Aí, ó, o Ian chegando aí. Tudo bom, Ian? Seja E bem-vindo. aí, bem-vindo. Então, ele pega o cara que ele fala: fui lá, violei a família inteira do maluco mesmo, não me arrependo, fiz com 1000 famílias. Ah, você fez? Nominho no caderno, morre. Entendeu? Então, num primeiro momento, concordo com você que é uma atitude covarde, né? Porque ele tá se usando de um artifício ali que. Indefensável. Exato, indefensável. Olha lá, o Ian está no trabalho assistindo a gente, pô. Aí sim. Pô, É indefensável. E a partir do momento que ele faz isso, ele começa a ser aclamado pela população, porque ninguém sabe que é ele, certo? A polícia tá atrás dele, e aí tem todo um jogo de gato e rato com ele e o L, que é o detetive que é contratado pela polícia, porque a própria polícia não consegue pegar ele. Então tem todo um jogo de gato e rato para tentarem pegar ele e prender ele. E ninguém sabe como que ele faz, né? Como que ele mata, né? E quem é ele? E aí, o interessante do Death Note, na verdade, não é nem esse pano de fundo de que ele está matando tudo, e sim o jogo de gato e rato, de como ele faz para se esconder, e aí, num determinado momento, ele acaba tendo que usar o Death Note para matar as pessoas que estão perseguindo ele, né? E aí ele começa a ser aclamado pela população como um deus, né? O deus do novo mundo, que ele é chamado de Kira, que é a japonesificação da palavra killer, né? De assassino. Então ele é o deus Kira, né? E aí, depois disso, entra uma menina, que é a Missa, que é essa mocinha loira aqui, meio gotiquinha, meio, né? Meio a bublé das ideias. Eu ia falar uma palavra que não pode, mas meio hater. Aí ela também consegue um Death Note de um outro Shinigami. E aí, mano, ela vende metade da vida dela. Porque assim, o Death Note ele só funciona se você souber o nome real da pessoa. E às vezes você não tem como saber o nome da pessoa. Aí o Shinigami fala pra ela: eu posso te dar os olhos do Shinigami. O que que é os olhos do Shinigami? Você me dá metade da sua vida e a partir de agora você vai conseguir ver o nome das pessoas em cima da cabeça das pessoas. Então não vai ter como o cara escapar. Você vai saber o nome dele e você vai escrever e ele vai morrer. Simples assim. Né? Então ela vende metade da vida dela e aí ela desiste, depois ela vende de novo. Mano, essa mina, ela tem sérios problemas. Sérios problemas. fucked up in the head. Né? Sérios problemas. Mas o fato é que eu acho interessante, eu não sei, sendo covarde ou não, se eu tivesse esse caderno na mão, cara, ok, me chame de covarde. Eu ia passar de vapo muita gente. A muita gente. Principalmente aqueles que a gente sabe notoriamente que são a escória do mundo. Tá ligado? Mas Dentro talvez. desse ponto do que você contou, Hum, do protagonista, o que se tornou o Kira, né? uhum, o Raito. Que é Eu acho que assim, a Light. partir do momento que você se coloca, porque eu achei inclusive que se tratasse de um nome só, né, que você Não, pudesse colocar, mas ok, vamos, não. novos dados, vamos En- repensar a coisa, né? Enquanto tiver linha no caderno, irmão, você Então, escreve. assim, eu acho que existe a questão do Ultimate Sacrifice, né? Uhum. O sacrifício máximo, e lembrando que a palavra sacrifício tem a ver com tornar algo sagrado. Olha a mensagem! Uhum. Atenção, chat. Pausa para um comunicado importante. A sua Escola real de Artes do existência a partir do Cuervo. momento Afinal, ninguém pinta como eu pinto. que beleza. A partir do momento que nós estamos estabelecendo que a existência da alma é algo real e já não mais algo presente única e exclusivamente no que se refere à fé, Uhum. você realmente embutir em você o poder, Essa missão, a né? decisão, a missão de praticamente erradicar o mundo de evildoers,
Uhum. você tem aí a questão do sacrifício, né? E você Seria o tá nosso. subindo um patamar, né? Tá Você subindo. tá realmente falando, cara, eu estou dedicando a minha total existência a erradicar o mundo de pessoas que são absolutamente abomináveis. Então, Sim. a coisa nesse sentido muda um pouco de figura, no sentido que. Ó, o ceifador Ó, aí, o meu. Seifas, mano. Bem-vindo, nego. Bem-vindo de Desce. volta. Depois. Ah lá. Depois quero saber se você seguiu o meu conselho da última É, vez. como é que estão as coisas? Fala aí depois pra nós. E bem-vindo, Então, né? pois é, a gente está chegando no final do programa de hoje, mas a gente pode estender uma meia horinha, deixar esse quadro com uma meia horinha, já que o papo ficou mais nessa pegada. Cegueta, como é que é? Ah, a gente termina esse quadro e abre mais um. E aí a gente vê. Se der mais uma horinha, ok. Se não der, se der mais meia horinha, ok também. Tá, É, então fechou. Então, assim, dentro desse sentido, cara, obviamente nós somos aqui, ninguém aqui é. é Raymond Reddington do Blacklist, certo? Uhum. Nós não temos um poder aquisitivo inominável com 5 milhões de conexões para poder colocar grupos ou pessoas que fazem o mal para se lascarem. Então, a partir do momento que você tem esse meio à sua disposição, eu acho só que não pode ser tratado de forma leviana. Esse é o tipo de assunto introspectivo que vale a pena ser trabalhado na mente como um exercício de valores de cada um. Né? E que eu não estou aqui para julgar ou para falar qual é o valor de cada um. Dentro desse princípio, eu diria que eu fico um pouco mais ok. Você está falando de pessoas de real alta periculosidade, com acesso ao diabo, a 4, entendeu? E que você não teria como fazer, e você resolveu falar, serei o salvador da humanidade, mesmo que isso custe a minha existência. Que é Então é algo a basicamente o ser. que ele faz. Pois é, então isso é algo assim que tem o seu louvor, entendeu? Não que seja certo, Mas né? não Mas. que seja certo, mas o meu grande problema é porque o ser humano é uma criatura absolutamente mesquinha, Uhum. entendeu? Então, assim, a abertura desse livrinho pro uso do, poxa, eu vou mandar matar a mulher que me chifrou, ou a garota que me É. dispensou, Era isso que eu ia ou o meu falar. marido, não sei o que, cara. Aí entra na covardia que eu tô dizendo. Tipo, Sim, porra, se sim. você é uma criatura tão ínfima que se deixa levar de graça por qualquer adversidade que o mundo te traga ou decepções, cara, você é digno do meu total desprezo, Uhum. entendeu? Então, assim, seja você o ser humano que for. Uhum. Então, existem os dois pontos de vista. A parte do uso mesquinho da pequena diversidade, e existe o ponto de vista do meu. Independente do que aconteça comigo, eu quero tentar deixar o mundo um lugar melhor. E que não vai conseguir porque o ser humano, embora sejamos capazes de ações belíssimas, magníficas e tudo mais, por outro lado, nós temos exemplos infindáveis de pessoas que são absolutamente mesquinhas. Então acho que eu Então. falei o suficiente, né? Para Não. quem ficou quieto hoje, quase que o papo inteiro, acho que eu Não, você falou bem, pô. descaralhei aqui a verborragia, veio o que veio, ó, verborragia, meu Também Deus. estamos falando. Hoje estamos falando difícil. Mas eu acho que é assim. A premissa, como eu te falei do Death Note, é justamente essa. Ele começa matando criminosos e mais criminosos e só criminosos. E a polícia tá atrás dele, porque bem ou mal isso é errado, né? Isso é errado. E ele começa a ter que usar contra as pessoas que estão perseguindo ele para ele não ser pego, porque se ele for pego já era, é um abraço. Aí já é o lado do mesquinho de não querer tanto assim arcar com as consequências dos seus atos. Paradoxo, Por chama um isso lado, aí. você está abrindo mão da sua existência, né? Uma vez que a sua alma será literalmente apagada da existência, destroçada, eliminada. Uhum. Por outro lado, enquanto você está vivo e respirando, opa, peraí, mas eu não quero pagar tanto assim pelos meus atos, vai. Não, mas Depois que eu morrer, foda-se, mas enquanto eu tô vivo eu não quero. não, mas o problema todo é o seguinte: se eu for pego, de que vai adiantar eu sacrificar a minha alma se eu não vou poder usar o caderno? Eu fui preso. Mas já usou um bocado, né? Então, mas aí é que tá. O quanto que vale a alma do cara pra ele, né? Essa é a questão. Não é pra gente. É pra ele. Se você tivesse ali, o quanto que vale a minha alma? Minha alma não vale 50 maluquinho que eu passei de Vasco com o Death Note, irmão. Minha alma vale muito mais do que isso. Ah, agora eu Entendeu? entendi!
Então tem esse detalhe também. Mas o fato é que você tem toda essa dinâmica. Então, assim, por mais que você tenha a bronca, tá? Desse anime, enfim, eu Não, não é te. nem que eu tenho bronca. É, Realmente eu não assisti, mas eu tenho bronca da ideia. Do uhum, anime em sim, si, sim, cara, não sim. tenho comentários Não, a tá. serem feitos. Me expressei errado, então. Por mais que você tenha a bronca da ideia deste anime, eu te convido de repente. Tem 3 filmes, tá? Que é menos oneroso assistir os 3 filmes do que o seriado inteiro. São 3 filmes japoneses. Vamos esquecer o da Netflix, pelo amor de Deus. Entendeu? Ou daquilo que você acredita. Pelo amor da batata frita. Esqueçamos Netflix no Death Note, que não foi legal. E aí, quem sabe, você assiste comigo. Pelo menos o primeiro filme, só para você entender a situação. Mas assim, ele é muito esse negócio de jogo de gato e rato, investigação. Ainda bem que você não viu mesmo da Netflix, Janos. Não queira ver. A Netflix está fazendo muitas coisas boas demais, mas Death Como que é? Note. Tá, vai. Tem coisas legais na Netflix, Não, sim. tem. Eu vou mencionar isso no próximo bloco, Até o próprio inclusive. Cyberdark que eu vi. Uhum. Tá certo, tá certo. Tem, não, Tem, tem, eu tem. vou mencionar umas coisas legais que a Netflix fez, mas enfim. Live action é que estão cagando um pouco nas séries, mas ok. Papo pra Né? outro dia. Mas assim, então, o Death Note, ele é muito complexo nesse ponto. Ele é um anime que ele te faz pensar muito. E se eu tivesse esse poder? E se eu realmente pudesse, né? Ó, eu vi só o trailer, mas eu já ouvi que é uma bosta da Netflix. Então não perca seu tempo, Seifas. Não perca. Mas o Death Note, a ideia geral dele, por mais que a gente possa ter bronca, por mais que a gente possa achar que é covarde, ela é uma ideia contemplativa. É o que o ser humano faria se ele realmente tivesse o poder de exterminar a vida de outra pessoa, né? E aí a gente cai naquele papo de que com poderes vem a responsabilidade, né? Como diria o tio Ben, né? Grandes poderes, Pois grandes é, era o que eu responsabilidades. ia falar, cara, agora. Entramos numa Mas sincronia momentânea. Mas também tem um outro papo. Poder corrompe. Poder absoluto corrompe Exatamente. absolutamente. Então você tem que ser uma alma muito iluminada. Ó, Vitória aí, tudo bom, Vivi? Eu vi que você tava mais cedo, vi ontem, acho que foi ontem você tava fazendo livezinha, eu passei lá, deixei de lurquinho, não falei nada, mas eu te vi lá, hein? Ó, o Regiano falou, com grandes poderes, grandes responsabilidades, e a Vivi tá dando boa noite pra nós aí. Boa noite, Vivi. E era justamente quando você começou a falar e Uhum. desembocou nisso, dos grandes poderes, era o que eu ia dizer. Eu sou da época que o que a gente consumia ensinava que com grandes poderes, grandes responsabilidades. Exato, o grande Stan Lee que nos ensinou isso, né? Mas eu acho que é assim, o ser humano ele se corrompe muito fácil. Então, concluindo meu raciocínio para a gente fechar esse bloco e se despedir do YouTube, é que não adianta nada você ter todo o poder do mundo se você não é um ser humano bom o suficiente para não se corromper. E aí a gente entra naquele ponto de que todo mundo tem o seu preço. Você tem o seu preço, Redianos tem, Vivi tem, Ceifas tem, eu tenho. Aí vem a segunda parte do meu raciocínio. Eu tenho o meu preço. Será que você tem o que é preciso para pagar esse preço? Aí é que tá. É aí aonde vai a moralidade do ser humano. Qual é o seu preço para se corromper? Qual é o seu preço para, né, para escapar desses grandes poderes, grandes responsabilidades? E é isso, na minha opinião, que o anime trata. Qual é o preço? Você vai pagar o meu preço para eu fazer isso? Eu vou pagar esse preço para eu conseguir fazer isso? Né? Ele trata muito disso. E obviamente, com uma investigação foda em volta, um jogo de gato e rato absurdo, foda. Então, eu acho que, por mais que você tenha a bronca da ideia, eu. Não, eu quis deixar claro Uhum, pela questão humana, né? Principalmente, sim, cara, na boa, a diferença entre um pensador e a maioria das pessoas não é o fato
único e exclusivo dele ter grande literatura, Uhum. ou mestrado, ou qualquer forma de caráter acadêmico. É realmente a questão dele saber ser introspectivo o suficiente para pesar pesos e medidas. E isso Uhum. também varia muito de acordo com a condição que esse ser humano Sim. veio ao mundo, foi criado, o que estava à sua volta, quais são os valores que definiram a sua capacidade de raciocínio. Você não pode querer aplicar numa realidade aqui, Brasil, generalizando, esse país que é de âmbito continental, por exemplo, Uhum. com o estado de alguém que vive o dia a dia na Somália, por exemplo. Eu É, não uma estou pessoa miserável, querendo. né? E não sou miserável, né? Não, Numa miserável em situação todos de os total sentidos. anarquia. É. Né? Somália é um país absolutamente anarquista, não existe mais governo. O que você tem lá são verdadeiras gangues de pessoas com muito poder que foram reduzidas a essa condição, mas aí é um outro papo, tem a ver com pescaria ilegal, tem a ver com Aham. jogarem lixo tóxico justamente naquele ponto do mar e ferrar com os pescadores. Então, os valores são outros, né? Tem a Sim. ver com o aspecto cultural que vem A de gerações condição é outra, passadas, né? religião envolvida, condição humana, o valor da vida humana. Mas é realmente algo que não deve ser levado de forma leviana, e talvez eu tenha tomado um pouco de bronca, porque na época a Uhum. minha enteada era pequena e não é de se esperar que crianças tenham uma capacidade de raciocínio crítico evoluída, pô, ainda está na formação do seu ser. E a forma, às vezes, bidimensional que ela retrata ao dizer e tentar explicar uma obra como essa me deixa muito mais apreensivo Entendi. do que um papo que eu tô tendo contigo agora, É, mesmo porque entendeu? Death Note não é um bagulho pra criança. Death Note é pra 16 mais no mínimo. Você tem que ter um senso crítico, você tem que saber todas as nuances, que é o que eu tô te explicando, né? Eu tô passando pra você as nuances que eu peguei quando eu assisti. Obviamente que podem ter mais nuances, pode ser que eu tenha também entendido errado algumas coisas. Como eu falei, é a mesma coisa do Evangelho. Você vai ter essa nuance assistindo, né? Ó, o Ceifas falou um Ele negócio ali, falou eu gostaria que exatamente o que eu você... quis dizer com Ah, outras palavras. Ele deixou de uma forma muito resumida o que eu busquei explicar com os exemplos que eu dei. O sim. ser humano não é bom, a bondade é uma ilusão momentânea que dura até o momento que sabemos ou saibamos o quanto a moral é só um ponto de vista. De uma certa forma, ele tentou ilustrar aqui com o parágrafo dele exatamente o que eu tentei ilustrar. Sim, sim. Tanto que eu busquei não definir como aspectos de bondade ou maldade, mas Uhum. sim aspectos de apelo cultural. Né? A vida em um determinado espaço geográfico do mundo que nós vivemos tem um valor, em outro Uhum. espaço tem outro. Sendo que, na verdade, a vida deveria ter o mesmo valor em todos os lugares, né? Pois Num é, mundo mas entre ideal, né? dever ser e ser, realmente existe um abismo absurdo, né? Vamos fechando esse bloco, deixando aí essa reflexão para vocês, certo? A gente volta com mais um bloquinho aí, e aí a gente conversa sobre outras coisas, vamos filosofar mais aí, Eu que acho tá que isso legal, foi o pô. ceifador, cara, chegando junto, É, que deu esse começaram a vir gás, os né? ares do papo mais minha praia, entendeu? Né? Mas nós vamos filosofar. Eu tenho mais uns animes para falar aí, e aí é aquilo. Vai ter umas filosofias aí, umas nuances que talvez ninguém percebeu nesses animes que eu vou falar. E aí eu vou escrever isso puder e aí eu quero saber a opinião deles, beleza? Gente, vamos fechando aqui. A live continua. Não saiam daí, ok? Que o papo tá muito bom. É isso aí, galerinha do YouTube. A live vai continuar, mas para você está chegando no final. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like. E para cá, interage com a gente. Temos o exclamação oi para ver todas as interações. Exclamação rede para as redes sociais. E exclamação Discord para o asilinho do velho. Lembrando aqui sempre que quando tem vídeo novo no YouTube e quando tem live na roxinha, eu aviso no Discord e se eu lembrar, eu aviso no Twitter, beleza? Temos também os comandos de som da live que você pode assistir aqui, ganha os seus remedinhos, que são os pontos do canal, e aí você gasta para mandar um sonzinho pra nós.
Tá bom? Pra vocês é game over. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço e falou!